RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite! No ar, o programa Cruzando as Conversas, o seu programa de fim de noite de segunda a sábado. Aqui, especialistas debatem os temas que interferem na atualidade, diretamente na vida dos gaúchos e das gaúchas. E uma das principais vias de acesso à capital mudou de novo. Desde a última terça-feira, a Avenida da Legalidade e da Democracia voltou a ser chamada de Presidente Castelo Branco. A mudança ocorreu após o Tribunal de Justiça entender que a troca de nome realizada pela primeira vez em 2014 não atendeu ao trâmite correto na Câmara Municipal. Neste período, o nome da via foi motivo de discussões dentro e fora do Judiciário. E para debater sobre este tema, recebemos e agradecemos as presenças do advogado José Antônio Rosa. Boa noite. Do professor de Educação Física, empresário e aspirante oficial da reserva, Guilherme Todeschini. Boa noite. E do advogado e professor de Direito Penal do IPA, Felipe Lázari da Silveira. E também da advogada Mariana Ferreira dos Santos. Boa noite. A sua participação é essencial no programa. Envie a sua pergunta e a sua dúvida através do WhatsApp 99815-9990. Quer que o seu comentário apareça na tela? Envie mensagens através do Facebook /RDC TV Digital e do Twitter, escrevendo o seu comentário e acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. E para começar, eu gostaria de perguntar a Mariana Ferreira dos Santos o porquê ela é contra a mudança do nome. Boa noite aos colegas, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou contra a mudança do nome, novamente, o retorno ao nome Castelo Branco, por um motivo constitucional, né? A nossa Constituição homenageia a democracia e não é correto continuarmos nesse movimento de homenagearmos pessoas da ditadura militar ou pessoas que sejam de movimentos que remetam à ditadura, né? A nossa Constituição, desde 88, prima pela democracia e essa democracia deve ser respeitada e, acima de tudo, a gente pensa num Brasil melhor com referências. Então, nomes de movimentos que lembrem democracia e que lembrem boas referências de um Brasil democrático seria muito mais interessante, muito mais importante do que nomes que lembram um passado cruel que foi a ditadura militar no Brasil. Eu gostaria de perguntar agora ao advogado José Antônio da Rosa por que ele é a favor da manutenção do nome. Boa noite a todos, boa noite aos colegas aqui do debate. A questão é a seguinte, primeiro, essa questão já está encerrada, o Judiciário já deu a prestação judicional, já encerrou essa questão, e quando a gente fala em democracia, quando a gente fala em nação, nós não podemos esquecer que a nação tem os seus fundamentos, tem os seus valores, tem os seus princípios. E a história de um país, a história de uma nação, ela não é somente, eu diria assim, bordada de coisas boas, coisas ruins, tá? Então, cada tempo tem a sua realidade e a sua história, e eles ficam registrados em ruas, em prédios, em escolas, em monumentos, né? É assim que acontece numa nação, e a democracia, ela não pode ser vista somente com um momento. A democracia é uma construção, e existe também a chamada democracia dos mortos, ou seja, quando a gente olha para o passado, e no passado ele nos remete também para um presente, um futuro que a gente constrói a partir dessa realidade.
E a partir deste ponto, eu posso afirmar que o Castelo Branco, ele foi o primeiro presidente do regime militar, e o regime militar tem que ser muito bem observado num contexto histórico, tá? Isso a gente pode debater mais à frente, mas antes de mais nada, o Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, foi um grande lutador da democracia, porque ele esteve defendendo o Brasil, defendendo os países democráticos contra o nazifascismo em terras europeias, no mundo, né? Ele fez parte da Força Expedicionária Brasileira, lutou contra o nazifascismo e é um herói de guerra, ele é um herói nacional, ele é um herói brasileiro. E assim é que ele deve ser visto, como um democrata que lutou contra o nazifascismo. E se nós colocarmos o regime militar diante de um contexto histórico também, que é importante que se faça isso, ele também lutou contra o comunismo, contra uma outra faceta do nazifascismo no Brasil. E o Castelo Branco, é bom lembrar isso, ele foi eleito a partir do momento que houve o abandono por João Goulart, e ele foi eleito pelo Congresso Nacional, o presidente do Brasil, o primeiro presidente dentro do regime militar. E dentro desse contexto também que a gente tem que olhar o Brasil a partir dessa realidade, com olhos somente ideológicos e apagando a nossa história, não se constrói nenhuma nação desta forma. Ao contrário, a gente começa a construir uma espécie de uma floresta tropical ornada de bárbaros que escolhem o momento histórico e aquilo que realmente lhe interessa do ponto de vista ideológico e que é um desastre para a nação. Muito obrigada, Silveira. E você? Por que você é contra, Silveira? Assim, até por uma questão de honestidade, assim, acadêmica, né? Eu queria dizer que a gente não tem como esgotar esse tema aqui em tão pouco tempo, até porque o formato do programa, na verdade, também não permite que a gente consiga ampliar tanto o enfoque e tal, mas realmente é uma questão muito complexa, né? Eu acredito até que a decisão do TJ e tal, ela, na verdade, não dá conta, né, de toda a problemática envolvendo essa questão aí dessa homenagem, na verdade, a um ditador, né? Que é o que eu penso. Então, assim, se a gente pegar como comparação outros países, né, a gente não precisa nem pegar os estados totalitários, mas pegamos países da América Latina que tiveram uma história semelhante, tipo Argentina, tipo Chile, etc., né, a gente vai ver que eles, na verdade, trataram de um modo muito mais eficiente esse passado que eles tiveram, um passado negro, né, porque a ditadura, na verdade, ela é um crime, né, então a gente tem que ficar bem claro, a ditadura, ela é um crime porque tu, na verdade, toma o poder à força e impõe, né, horizontalmente a tua ideia, enfim. Então, realmente, eu acho que a gente não tem como pensar nem de perto que a ditadura foi uma democracia. Mas é óbvio, se a gente pensar no caso específico do Brasil, né, o que a gente vai ver? A gente vai ver que a própria ditadura, inclusive pensadores, né, autoritários, ainda de antes da ditadura, eles tinham um conceito de democracia completamente fora do que se entende por democracia, né? Então, a democracia, é óbvio que ela não é um sistema estático, ela cresce, ela tem problemas, etc. Eu acho que o Brasil, hoje em dia, é um exemplo disso. A gente vive um problema realmente bastante sério em termos de democracia. Eu acho que a polarização política aí que está, de certo modo, prejudicando o pleito eleitoral esse ano, ele é um resultado disso, né? Mas eu acredito que o problema todo da placa é justamente a questão da política de memória. Então é óbvio que a gente precisa lembrar do passado, a sociedade precisa lembrar do seu passado, e eu acho que durante o programa a gente vai poder falar sobre isso. Existem várias formas de fazer isso, né? E não de um modo que se homenageie uma pessoa. Eu discordo que o Castelo Branco tenha sido um democrata. Pô, ele fez o AI-1, o AI-2 e o AI-4, né? Exatamente, o que proibiu os partidos políticos, né? Então, como tu vai ser democrata se tu proíbe justamente os partidos, proíbe as pessoas de se manifestar, né? E a gente sabe que a história do presidente que, né, deposto não foi um abandono de cargo, né? Então a gente pode falar sobre isso depois, mas ele não abandonou o cargo, né? Enfim, a história demonstra isso, né? Então, mas a gente pode conversar além, né? E explorar mais sobre isso. Obrigada. E Todeschini, por que você é a favor da manutenção do nome? Bom, primeiro, com todo respeito, eu gostaria de refutar a fala do professor, do doutor, que é a questão por exemplo, vamos lembrar da Argentina. Então, como foi dito, Evita Perón, na Argentina, ela até hoje é enaltecida, o povo ama Evita Perón, e a Evita Perón foi esposa de um ditador, né, de um general Perón, né? Então, partindo desse lembrete,
a gente tem que pensar que é o seguinte, a história ela é escrita por fatos, né? Esses fatos, eles são inerentes, eles não fazem parte da ideologia. A ideologia não altera os fatos. Os fatos acontecem. Independente da gente interpretar da nossa maneira ideológica, os fatos ocorreram e eles têm que ser contados, né? Então, nós que estamos aqui contando os fatos, né, precisamos ser neutros na questão ideológica. Então, partindo desse princípio, por exemplo, já que foi feita essa comparação, lá na Argentina, apesar de ter sido uma ditadura muito forte, muito mais forte que a nossa, com muito mais repressão, que na minha opinião, não dá nem para considerar que o Brasil tenha sido ditadura comparado com a Argentina. E lá eles respeitam a história, eles contam a história de Evita, de tudo que ela fez para o povo, independente dela ter sido mulher de um ditador, né? E nem governanta foi, ela só era esposa do Perón. Né? Então vamos entrar no contexto histórico brasileiro. Como citou o doutor Zé, a gente pode entrar no contexto histórico pelo início. Castelo Branco, como disse o Zé, ele não foi só um presidente. Isso é história, isso está escrito, isso não pode ser apagado. Ele foi presidente do Brasil. Ele foi marechal da FEB, na Segunda Guerra Mundial, chamado pelo Exército Brasileiro nas Forças Aliadas e ganhou a Batalha de Monte Castelo, que é uma das batalhas muito, muito importantes, uma das mais importantes da Segunda Guerra Mundial, que foi quando conseguiu-se tirar as tropas nazistas de dentro do território italiano, mais especificamente de Monte Castelo. Então, quando a rua foi nominada por Avenida Presidente Castelo Branco, foi uma homenagem do atual presidente Médici na época, em 1970, ele era presidente na época do regime militar, e ele homenageou o Castelo Branco, além de por ele ter começado a vida militar aqui no Sul, porque ele começou, por ele ter sido marechal na guerra e ter trazido a vitória aos aliados. Então foi essa a homenagem, principalmente, não só por ele ter sido presidente, que já havia passado a sua presidência. Então, lembrando esse fato histórico, nós não podemos apagar a história. Apesar de termos ideologias diferentes, como eu vou fazer uma comparação simples. Ex-presidente Lula, hoje na atual conjuntura ele é um presidiário, tá? É um fato isso. Mas ele foi presidente do Brasil durante 8 anos, é fato isso. Então, o que está escrito nos livros de história, que marcam o nome do ex-presidente Lula, não pode ser apagado. Nós não podemos pegar os livros do MEC, onde consta o nome do presidente Lula, e rasgar, porque a gente discorda ideologicamente. Os professores de história vão ter que sentar e dar a aula contando que Lula foi presidente do Brasil por 8 anos, mesmo que eles discordem. Assim como eles vão ter que contar que o Castelo Branco foi eleito, de 441 congressistas no dia da eleição, foi eleito por 361 votos. Né? Foi majoritariamente eleito. Isso está nos anais do Congresso Nacional, qualquer pessoa pode ter acesso. Né? Então a gente tem que partir desse princípio. Nós precisamos contar a história através dos fatos, independente da nossa orientação ideológica. Rosa, você gostaria de comentar sobre o conceito de democracia de Castelo Branco que você trouxe em discussão nesta noite? A questão é o seguinte, o fato dele ter, como militar, ter ido lutar contra o nazifascismo, isso é um trabalho somente de democratas, né? Depois, ele continuou o seu trabalho de democrata no momento em que ele defendeu o Brasil a pedido da sociedade, que foi a pedido da sociedade, e ele foi eleito legitimamente pelo Congresso Nacional. Ele atendeu o pedido da sociedade e se tornou o primeiro presidente num momento muito complicado da nossa história. Então, a gente não pode esquecer que a sociedade brasileira, o povo brasileiro saiu às ruas e pediu uma ação dos militares num momento difícil. E qual era esse momento difícil? É isso que é importante lembrar. Esse momento difícil era exatamente a ameaça comunista no Brasil. Tá? E essa ameaça ela está dentro de um contexto histórico da Guerra Fria, em que a influência da União Soviética na América Latina era muito grande. Nós tivemos, inclusive, uma crise dos mísseis em Cuba, que quase gerou a Terceira Guerra Mundial. Então, essas questões têm que serem observadas, né, para a gente poder fazer essa leitura correta da história. E por que eu digo que, nesse momento, ele agiu como democrata? Porque ele continuou lutando contra outros totalitários. Porque lá ele lutou contra o nazifascismo e aqui contra o comunismo, que o comunismo, inclusive, é filho
irmãos gêmeos, siamês, da mesma linhagem fascista, nazista, totalitária, coletivista, que assassinou mais de 100 milhões de pessoas. Então, se fizermos uma comparação com outras nações, né, na proporção do que em outros países comunistas foram eliminados irmãos seus em tempo de paz, o Brasil teria aí em torno de 20 milhões de mortos, se fizesse essa comparação proporcional, por exemplo, ao Camboja, especificamente ao Camboja. Tá? Então, essas questões que a gente precisa avaliar. Né? Naquele tempo, havia uma luta, se fala muito, né, a ditadura militar, mas hoje a história registra também, a história, inclusive, ilustra isso de forma muito clara, em testemunha, as pessoas que estão hoje aí, ex-guerrilheiros, né, que participaram ativamente daquele tempo e foram muito claros, são taxativos em dizer o seguinte, que o período do regime militar, em que ele está dentro de um contexto maior de uma Guerra Fria, existia uma disputa entre, aspas, uma ditadura, né, e uma ditadura do proletariado. Então, era isso que estava dentro do contexto, era isso que estava em jogo. Porque aqueles que hoje reclamam, aqueles que ideologicamente tentam fazer uma releitura da história e que hoje pousam como democratas, na verdade estão sendo mentirosos, estão falseando a verdade e a realidade, porque os guerrilheiros da época, os documentos da época, os textos da época, os manifestos da época nunca falaram em democracia, e sim em ditadura do proletariado, similar à China, a Cuba, União Soviética, a Albânia, a Coreia do Norte, que já tinha, e também o Camboja. Esta é a realidade, é isso que nós temos que olhar. Quando o colega aqui fala em olharmos os fatos, é isso, eu não estou julgando. Quando eu olho, por exemplo, a questão do presidente João Goulart, eu não estou dizendo que eu estou julgando a atitude dele, o que foi feito, é um fato, eu estou relatando um fato. E em cima deste fato é que ocorreu uma eleição legítima e que colocou no poder um herói brasileiro que lutou contra o nazifascismo em terras europeias. Lázaro, gostaria de rebater? Sim, porque quando a gente fala em democracia, a gente precisa pensar na vontade popular, né? Inclusive, na época do Estado Novo, o grande argumento do Francisco Campos, por exemplo, foi de que a gente não precisaria votar, porque o brasileiro não sabe votar, e etc. Então, Getúlio Vargas, ele conseguiria, né, abranger todas as demandas populares e, assim, fazer uma democracia direta, etc. E eu acho que o problema do Brasil começa no Estado Novo, na verdade. Agora, Castelo Branco foi eleito por quem, né? Quem elegeu os presidentes da ditadura? Foi um congresso biônico, um congresso escolhido pelos próprios militares. E eu preciso dizer isso, né? Eu tenho muitos amigos militares, tenho um apreço pela instituição, né? Eu acho que é uma instituição importante no nosso país, na nossa democracia, etc. Mas a gente tem que pensar que o que ocorreu naquele momento, logicamente, não foi algo nem parecido com o que é uma democracia, né? E aí, sobre a história, que história que a gente está falando? Quem está contando essa história, né? Enfim, o historiador, ele não é uma pessoa neutra, o historiador, ele pesquisa de acordo com o que ele entende, ele é seletivo e etc. para pesquisar, né? Então, a gente tem que ver que tipo de história foi nos fornecida, o modo como ela foi colocada e etc, né? Então, eu acho interessante ter esse debate, eu acho que a nossa sociedade precisa debater esse tema, né? E até, de certo modo, de uma maneira mais profunda, né? Mas como a gente vai dizer que a gente teve uma democracia com um congresso biônico que elegeu presidentes, né? Aí se fala, por exemplo, em ameaça comunista. Será que a gente teve uma ameaça comunista no Brasil naquele período mesmo? Porque, assim, a gente tem a OEA, a gente tem a ONU, né? A gente tem até o Janot, inclusive, dizendo que a gente teve uma ditadura. A gente tem torturador condenado civilmente, né? Uma pena que o Ustra não ficou vivo para ser condenado, né? Porque devia estar preso, um bandido, né? Então a gente tem que pensar essas coisas, né? Porque eu acho que a história
ela não foi tão bem contada assim, né? Então aquela história da marcha da família pedindo a ditadura, o fascismo também teve isso, né? O Mussolini marchou sobre Roma e também teve uma marcha da família. Então, e eu assim, eu falo despido, assim, eu não sou envolvido com política partidária, não sou envolvido com nada dessas coisas, né? Mas eu estudo muito, pesquiso muito sobre isso, vejo quem fala a favor, vejo quem fala contra, né? Infelizmente, os documentos corroboram com isso, inclusive os Estados Unidos, né? Agora disponibilizou documentos, né? Dizendo que inclusive influenciou o governo brasileiro a tomar essa atitude, né? Então, não tenho a mínima ideia de denegrir a imagem dos colegas que estão participando aqui, ou dos militares. A ideia é promover um debate mesmo, mas as ideias a gente tem que pensar nisso, sabe? Porque se a gente for, o colega falou também da ditadura argentina. A Argentina está colocando na cadeia os torturadores até hoje. O Chile também. E o Pinochet, quando não foi preso aqui, ele foi preso no exterior pelo juiz espanhol, né? Então, como é que a gente vai conseguir dizer que a gente viveu uma democracia nesse período, né? Então, acho que a gente tem problemas gravíssimos hoje em dia, né? Os governos, depois da nossa ditadura, eles não conseguiram realmente consolidar uma democracia no Brasil, e é por isso que a gente tem esse problema, porque a gente não sabe o que é democracia, que é muito mais do que votar. Votar é só um pequeno aspecto da democracia. A gente não tem direito substancial, né? E isso vem de longe, inclusive a ditadura teve muita participação em relação a isso, né? Então, acho que a gente tem que pensar isso, né? Porque eu acho que sim, cada um pode ter sua posição, né? Alguns mais à esquerda, alguns mais à direita, etc. Mas dizer que a ditadura, ela foi uma democracia, né? Ou seja, em nenhum país isso é aceitável, né? Um estádio de exceção é aceitável. Questão das ruas, né? Se a gente pensar a Espanha tirou todos os nomes de ditadores, né? E a Espanha tem uma democracia bem mais consolidada que a nossa, por exemplo. Outros países fizeram a mesma coisa, né? Então, acho que, eu não sei que história enfim, que diz isso, né? Mariana, e você acha que justificaria caso fosse real, verdadeiro, enfim, porque agora a gente entra numa outra esfera, que é saber se a história foi contada direito, enfim, se teve falhas ou não, justificaria a defesa de um socialismo, a ditadura que o Brasil passou? Não, não existe ditadura preventiva, né? O que os colegas afirmam é que a ditadura foi posta preventivamente a um regime comunista, né? Sacrificar a democracia em prevenção de regimes, seja comunista, socialista ou qualquer que seja, impondo um regime totalitário, né? Acima de tudo, reconhecidamente totalitário pela ONU e demais instituições internacionais que reconhecem a ditadura do Brasil como sendo um regime totalitário, não é possível de acontecer, né? A história é contada pelos grandes vencedores. Não há fatos relevantes. Tem olhares das pessoas que venceram, né, frente às que perderam. A gente não vê quase em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, homenagens a pessoas líderes de movimento, grandes líderes de movimento que não foram ganhadores dentro da elite brasileira, né? São poucos os que são representados. Aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul inteiro nós temos pessoas, heróis, né, farroupilhas, mas, por exemplo, não temos referências, por exemplo, aos lanceiros negros e a heróis que lutaram e foram massacrados, por exemplo, na Guerra Farroupilha, ou heróis, outras referências de nomes, de protagonismos que também lutaram e que não foram reconhecidos, né? Então, a questão é, a história sempre tem dois lados, o lado vencedor acaba contando a história a seu jeito, né? E a questão do heroísmo de Castelo Branco na Segunda Guerra Mundial, frente ao nazismo, não está sendo questionada, né? A questão aqui é, essa pessoa está de acordo com os novos preceitos de democracia na ordem mundial, né? Essa pessoa merece este reconhecimento frente a um todo maior que é a democracia no Brasil, neste momento político onde nós nos encontramos, né? Então, isso para a gente é muito importante frisar, né? Ditadores e regimes totalitários não tem que ter o mesmo espaço, né? O período da ditadura, graças a Deus, já terminou. E
a gente tem que evoluir e debater sobre essas questões, evoluir e debater sobre a ocupação dos espaços e criar novas referências no Brasil, novas referências dentro da cidade de Porto Alegre, com novos nomes, porque já temos nomes de generais, já temos nomes de grandes ditadores, inclusive, e poucas referências de outros movimentos, né? Que também são liderados muitas vezes por líderes gaúchos, líderes, né, da cidade de Porto Alegre, que merecem esse reconhecimento. Muito obrigada. A gente continua daqui a pouquinho. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Falo alto mesmo, né? Voltamos e estamos debatendo a mudança da Avenida da Legalidade e da Democracia para o presidente Castelo Branco. E eu gostaria de perguntar agora ao advogado Guilherme o professor de Educação Física, empresário e aspirante oficial da reserva, Guilherme Todeschini, como é que ele vê essa questão que a gente terminou o bloco anterior, falando dessa questão da história, que talvez ela tenha brechas, não tenha sido bem contada, enfim. E você acabou também de expor o lado de que Castelo Branco atuou na Segunda Guerra Mundial e lutou também por democracia. Perfeito. Bom, eu vou partir do discurso do Zé, que é o seguinte: a gente tem que pensar a história por fatos, como eu disse antes, né? Então, os fatos que eu vi, que eu estudei, que eu tive acesso, não são histórias contadas, né? Então, como como eu citei antes, todo o cidadão brasileiro tem acesso aos anais do Congresso Nacional. Isso tem tanto... Eu fui aos 16 anos em Brasília, tive a sorte de ir aos 16 anos a Brasília, e tive acesso físico aos anais do Congresso Nacional. Hoje eles são, pela tecnologia, disponíveis no site do Congresso Nacional. Então, todas as votações que aconteceram na casa, os votos de quem foi eleito, quantos votos, tudo é descrito no site oficial do Congresso Nacional. Então, não é história contada, né? A história é fato, né? Contada, mostrada através de documentos concretos. Então, vamos lá. Esses fatos são... vamos partir do princípio, como é que foi o momento? Então, eu queria me dirigir ao Felipe, com todo respeito, Felipe. O momento foi o seguinte: pelo registro dos anais do Congresso Nacional, como foi a saída de João Goulart? Haviam dois movimentos nacionais, pró-comunismo, isso não dá para a gente negar, tu concordas, Mariana, todo mundo concorda. Assim como havia um movimento pró-família, como houve a marcha pela família com Deus pela liberdade, né? Então vamos partir do primeiro diálogo, primeiro discurso. João Goulart, com as suas reformas estabelecidas, foi a público e deu um discurso para 200 mil pessoas. Nesse discurso, ele falou sobre todas as reformas que ele queria fazer e a estrutura política que ele ia utilizar, que era predominantemente socialista. Não sei se vocês tiveram acesso, isso é documentado, há vídeos, há áudios sobre esse discurso, então também não é história contada, é história fato. Né? Ouve o discurso, pode ouvir o discurso e não há interpretação, porque é um discurso firme, é ali. Aquelas palavras são o discurso dele. Esse discurso, ele causou um êxtase na população na época. Aconteceu, se não me falha a memória, dia 31 de março de 1964. Após esse discurso, houve a marcha pela família com Deus pela liberdade. Essa marcha juntou 500 mil de pessoas. Lembramos que o Brasil tinha 90 milhões de habitantes, mais ou menos, um pouco menos, 80 e poucos milhões de habitantes. Então, vê-se a significância desse número de pessoas nessa marcha. Se tu quiser fazer uma comparação com o momento, por exemplo, do impeachment da Dilma, que também foi ferramenta constitucional, à luz da nossa Constituição de 88 atual, foi menor esse movimento da Dilma. O da época foi maior, se tu fizer um comparativo pela populacional. Então, após essa manifestação da família pela liberdade, né, essa marcha, o Congresso Nacional se viu obrigado a tomar uma atitude. Antes disso, João Goulart evadiu-se. Ele deixou o Congresso, ele deixou Brasília e foi ao Rio Grande do Sul. Isso é fato, contado história e registrado no Congresso Nacional. Quando ele deixou o cargo de presidente, ele deixou uma carta
que foi lida, inclusive, pelo seu assessor, na época, secretário, que não me recordo o nome, Áureo, se eu não me engano, durante a própria sessão que foi aclamada a vacância do cargo de presidente da República. Então, isso está registrado em áudio, tá? Dentro dos anais do Congresso Nacional. Não é história contada. Tá? Nessa sessão do Congresso Nacional, foi dentro do Congresso Nacional, com todos os congressistas, que somavam, se eu não me engano, se não for a memória, cerca de 250, ele foi aclamado a vacância. Por quê? Porque nunca na história, na Constituição, havia sido uma vacância de um presidente sem que ele tenha deixado o cargo por vontade própria. Ele simplesmente abandonou. Ele foi embora. Claro que nós temos que analisar daí o contexto histórico contado. Houve uma pressão por parte do Exército, houve marcha, o Exército marchou junto à população, então houve uma pressão da população. João Goulart com certeza se sentiu ameaçado, não tiro a interpretação dele, dou razão, e assim ele evadiu-se e deixou uma carta dizendo que ele foi, eu não vou ler a carta inteira, né, mas eu vou resumir, eu posso até mostrar depois, posteriormente. Ele diz que ele se sentia ameaçado o seu verdadeiro eleito, né, verdadeiro pleito eleito pela população, por isso que ele saiu. Só que ao sair, ele deixou a vacância e a vacância foi aclamada dentro do Congresso Nacional. Ele deixou de ser presidente, não sei se vocês acompanharam os fatos, vocês sabem a data que ele deixou de ser presidente? Ele deixou de ser presidente no dia 2 de abril de 1964. Foi quando foi aclamado dentro do Congresso Nacional. Isso é fato, não é história contada. A partir daí, à luz da... E tu disseste, Mariana, que foi inconstitucional, certo? Que era inconstitucional, que ele foi um presidente inconstitucional. Foi ditatorial, não foi? Não sei se eu posso estar interpretando errado, certo? Mas vamos interpretar a constitucionalidade da eleição de Castelo Branco. Qual era a Constituição daquele ano? Não era de 88, 88 foi feita em 88. Então, como é que foi feita a votação? Foi através do artigo 79, inciso 3º da Constituição, à luz da Constituição atual, que era de 1946. Ou seja, todo o processo de votação da eleição de Castelo Branco, que foi no dia 12 de abril de 64, foi à luz da Constituição de 46. Isso está registrado nos anais do Senado, em PDF, para qualquer pessoa ver. Então, não houve inconstitucionalidade, ele foi constitucionalmente eleito. Não sei se vocês tiveram acesso a isso, ou interesse em ter acesso a isso. Vocês sabem quantos congressistas tinham no dia? O Felipe chegou a citar que na tua interpretação, Felipe, a história pode ter sido contada de forma diferente. Na verdade, os congressistas registravam a entrada lá, deputados federais e senadores. Eles somavam 441. Tá? Esses 441, 72 se abstiveram da votação. Só 3 votaram em outras pessoas que estavam concorrendo. Não foi uma eleição única. O Castelo Branco teve 361 votos a favor. Então ele foi eleito por maioria absoluta dentro do Congresso Nacional. Não há golpe nisso. Foi constitucional à luz da Constituição de 46. Mariana gostaria, ou Felipe? Deixa eu só, se pudesse, só terminar. Então, partindo desse princípio, nós temos que... Inclusive, vamos citar aqui, a parte da interpretação da esquerda. Como é que hoje os historiadores de ideologia de esquerda interpretam esse fato? Eles interpretam da seguinte maneira: não, mas a esquerda discordava disso, a esquerda foi reprimida. Não sei se vocês sabem quem foi Ulisses Guimarães e a ideologia dele, ou Juscelino Kubitschek, né? Ambos, de esquerda, declaradamente votaram a favor de Castelo Branco. Está registrado nos anais do Congresso Nacional, no dia da votação. Eles ajudaram a eleger, estão dentro dos 361 votos. E aí? Então eu não estou contando a história, eu estou transmitindo para vocês os fatos de como houve a eleição. A partir daí, é claro, é evidente que há erros em todas as administrações, todos os governos cometem erros, né? O governo militar teve muitos erros. Inclusive corrupção. Não deixa de existir, né? Isso aí... E deixou uma dívida externa para o Brasil de 1 trilhão, né? Aliás, dizem que começou lá, né? Eu só quero dizer uma coisa... Não começou lá. Isso é um fato... Desculpa, permita-me interromper. Isso é uma coisa que todo mundo diz como se a corrupção tivesse começado em 64, negativo. Não, claro que não. 1923 já havia corrupção, já haviam golpes, e aí realmente golpes, porque se tu comparar à luz daquelas constituições antigas que
Tu nem pode dizer que eram constituições, eram retalhos de constituições, imitados das constituições portuguesas, né? Então, aqueles retalhos, eles geravam aberturas para que houvesse alterações na hora das votações, ou alavancar eleições à força, etc. Não aconteceu em 64. Então, por aí, vamos abrir o diálogo. Veja bem, né? A nossa república começa com golpe, né? A gente tem os primeiros presidentes militares e assim, Guilherme, né? Quando tu refere a questão dos anais do Congresso, etc, né? É óbvio, é justamente aí que a gente fala da história oficial, né? Porque imagina, por exemplo, durante uma ditadura, eu, Felipe, sei lá, chego lá, eu quero colocar... Óbvio que não. Então, eles contaram a história que eles quiseram e, logicamente, isso tem que ficar registrado porque faz parte da nossa história, né? Então, a gente tem que pensar no modo como a gente lembra disso e aí que está a questão da placa, né? Agora, por exemplo, dizer que não houve um golpe no Brasil, sabe? É uma coisa que eu não consigo entender, assim, porque tu mesmo referiu, né? Foi ameaçado, coagido a sair do país, né? Então, pô, é visível que foi um golpe, né? Inclusive, essa versão da história, que é a verdade, né? Sobre isso, ela é contada em documentos, ela é contada por outros países, contadas por pessoas que trabalharam durante a ditadura, para o governo militar, né? Não só pelos militantes da esquerda da época, enfim. Então, eu não consigo visualizar um outro modo que não seja um golpe de Estado na ditadura brasileira, né? E tanto é que é uma ditadura, inclusive quem fala de ditadura, fala em ditadura, ditadura, ditadura. Não existe ditadura pior ou melhor. A ditadura da Argentina, ela foi mais sanguinária, mas a ditadura brasileira, ela foi muito pior em termos de torção da lei, né? Ou seja, a ditadura argentina, por exemplo, foi muito mais, talvez, tranquilo de que as pessoas se dessem conta da atrocidade que foi, né? E os brasileiros continuam achando que aquela torção que os militares fizeram nas leis foi com base no direito. E é que tá, o direito, né? A lei, quem faz a lei é que diz o que ela vai dizer, na verdade, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Agora, dizer que o golpe militar, a ditadura não foi um golpe, pô, isso aí é uma coisa incontestável na história, né? Eu acho que se pode discutir discordar em diversas situações sobre isso, mas o golpe é incontestável, né? E, logicamente, a gente sabe por que isso aconteceu, né? A gente sabe também, e é só pensar um pouco, que a questão da ameaça comunista foi o menor dos problemas que a gente tinha, inclusive está nos documentos americanos. O problema era outro, né, em relação à ditadura brasileira. Então, é isso que eu fico pensando, né? E sobre corrupção, é óbvio que a corrupção não foi a ditadura que inventou, antes já havia corrupção, logicamente, mas as pessoas costumam pensar que a ditadura foi um mar de rosas, que não houve corrupção, que não havia criminalidade, etc. Bom, depois da ditadura, passado 10 anos, também não havia tanta criminalidade assim, era outros tempos, né? Então, algumas coisas coincidem, outras não, né? Mas agora dizer que a ditadura não foi um golpe, pô, o presidente foi tirado do poder, né? Países aqui do Cone Sul tiveram uma história semelhante, né? Inclusive tudo documentado. Até hoje o governo brasileiro o exército também, né? Sonega esses documentos, né? Então acho que tem muita coisa aí para ser falada, para ser mostrada, etc. Né? E a gente precisa saber que a ditadura pode ter sido tudo, menos uma democracia, pelo menos no conceito de democracia que se conhece até hoje, né? Enfim. Claro. Se me permite, né? só uma colocação. Tá, eu entendi a tua colocação, né? Vou refutar com a minha interpretação. Vamos partir do começo ali. Tu disseste que a gente não pode pegar que essa história contada é interpretada. Tu disseste indiretamente que por pessoas de ideologia diferente da tua, são contadas de forma diferente. Então vamos partir do princípio. Documentos não são histórias contadas, né? Então o que tu disseste, os documentos americanos comprovam. Os documentos americanos têm validade. Os documentos americanos são os nossos que estão lá. Não. Eles são deles. São investigações americanas. Não tem... Não, mas se tem coisa nossa lá também sobre nós, né? Sim, então... mas são sobre fatos. Os documentos americanos... Só um minutinho. Tá? Os documentos americanos são sobre fatos contados, narrados da história. O que tem no Congresso Nacional são dados, são fatos. Por exemplo, a votação são documentos. Os documentos são fatos. Então, mostra... Não tem uma história contando, olha, nesse dia aconteceu... Não, o Congresso Nacional está lá. Eu acho que deveria ter... Tá, mas não sei se tu chegou a ler. E de onde é que tira essa história? O documento não é uma história, essa história. mas não é uma história. É história. Não é uma história, é um registro do Congresso Nacional. A cada votação, sessão, o Congresso Nacional registra. Então não é uma história.
só tem dizendo o nome dos participantes É um e o registro, voto de cada um. que é o registro Tá histórico, entendendo? fica pra história. Então Dali é um tem- registro de como cada um votou, não é uma interpretação. Guilherme... Não é uma interpretação. Mas... Perdão, Não mas- há interpretação mas para uma... Perdão, mas assim, ó, documentos viciados Não, contam pode outras dizer isso. Não, histórias. Sim, qual é o não vício? foi viciado, Vicia- não. a Aí tem questão- que... Não, a questão- pra- Perdão, doutora, Mariana, eu tava com não, a só Mariana, palavra. é o Gente, seguinte. vamos manter um nível. Sim, mas assim, ó, cada a gente um- não pode fazer esse tipo de acusação de documentos viciados, porque não existe nenhuma comprovação disso. Como o Guilherme falou, são fatos que foram registrados. Tu pode até não concordar com os fatos, mas esses fatos foram registrados e são incontestáveis. Está lá Ulisses Guimarães, Juscelino, o senhor democracia, o senhor cidadão, né? Aquele que levantou e chamou a Constituição Cidadã, Ulisses Guimarães, estava lá e votou. E ele não fez nenhuma contestação. Ele não disse que foi coagido a esse ato. Ao contrário. Inclusive, se me permite dizer, essa votação, todo o documento do Congresso Nacional começa com um artigo que justifica aquela votação e explica. Então, essa votação do Congresso Nacional de 12 de abril de 64, que foi quando ele foi eleito, no começo já diz assim, ó, à luz da Constituição de 46, artigo 79, inciso 3, essa votação está sendo feita. Então, é constitucional. Não, completamente. mas aí tem um aspecto importante que tem que se destacar, né? Nós não podemos olhar os fatos à luz do presente. Isso aí é um anacronismo absurdo. É outra Constituição, né? por exemplo. Os fatos, se a gente for fazer esse revisionismo histórico, como foi referido pelo Felipe, né, nós começamos com a República Brasileira começou com um golpe militar. Né? Nós temos um monte de ruas aí com Floriano Peixoto, Deodoro, né? Nós temos também um monte de ruas, prédios, homenagens, estátuas, monumentos de Getúlio Vargas. Getúlio foi um ditador. Né? Nós temos, por exemplo, aqui em Porto Alegre, um monumento pérfido, né, infame a um canalha que foi um assassino chamado Prestes. Né? A história do comunismo no Brasil não é uma história que começou em 64, nos anos 60. A história do comunismo no Brasil começou em 1922. O Partido Comunista Brasileiro, ele é o primeiro partido ideológico no Brasil. Ideológico de esquerda. Declaradamente ideológico. E de lá para cá, nós tivemos uma ação constante do comunismo no Brasil, entre elas a coluna Prestes, que saiu pelo Brasil inteiro cometendo crimes, estupros, entendeu? Então, depois, em algum determinado momento, o Prestes mandou matar uma menina, esquartejar a menina. Então, fizeram um monumento para ele aqui em Porto Alegre, um monumento infame. Então, se nós resolvermos fazer a leitura do nosso tempo, do passado, e revisar o passado ao nosso bel prazer, a partir de uma visão ideológica, nós vamos matar a nossa história, assim como o Guilherme está colocando. São fatos. Agora, se a gente pode até se envergonhar, a gente pode até não achar legal, a gente pode, né, aos olhos dos tais democratas do século XXI, achar isso. Né? Os mesmos democratas que, por exemplo, esses mesmos democratas que estão se jactando no direito, né, de uma espécie de uma moral superior para fazer o julgamento do passado, são os mesmos democratas que apoiam a Coreia do Norte, apoiam Cuba. Participaram da luta armada. Participaram. Não, aí dizia o seguinte, que o Brasil era um mar de tranquilidade, que só tinha uns maldosos militares aqui que resolveram fazer uma ditadura. Ora, nós tivemos uma guerrilha no Brasil. Teve uma presidente do Brasil que sofreu impeachment, que era uma guerrilheira, fez parte de grupos que assaltou, que matou, que sequestrou, entendeu? Então, é nesse ponto que a gente olha. E ninguém está querendo cortar a cabeça de ninguém. Aliás, a revisão que se fez da história é só em relação aos militares. Os guerrilheiros que cometeram uma série de crimes e mataram um monte de gente inocente, ninguém faz absolutamente nada. Então, é assim, ó, nós não podemos fazer esse tipo de terra arrasada com a história, porque isso é um desrespeito à sociedade. Não se pode falar em ditadura preventiva. Não foi ditadura preventiva, nem foi uma democracia, foi um autoritarismo militar, e foi diante de um contexto histórico que tem que ser observado. E um contexto histórico em que o povo pediu os militares, e esse mesmo povo depois foi às ruas, nas diretas já, e pediu o fim da ditadura militar, do regime militar. Esse mesmo povo que anos depois, um tempo depois, tirou o Collor, esse mesmo, através dos caras pintados, esse mesmo povo, 6, 7, 8 milhões, saíram às ruas e tirou uma quadrilha do poder.
e uma presidente inepta e corrupta. Então, assim, a gente tem que respeitar a sociedade, a gente tem que respeitar o povo, o cidadão. Esse cidadão, que ele é um cidadão às vezes anônimo, um cidadão que está lá sofrendo as consequências do seu tempo e respondendo por ele e também resolvendo os problemas do seu tempo. Eu achei totalmente impróprio comparar aquela sociedade que está vivendo um momento difícil com a sociedade que escolheu Mussolini. Ou seja, não dá para chamar a sociedade brasileira de fascista pelo fato de ter, num momento histórico, se ver dentro de uma realidade, num contexto muito particular, em que existiam duas forças que estavam agindo sobre a América Latina, comparar com os fascistas que lá na Itália destruíram o país. Mas aquele mesmo povo lá, aquele mesmo povo fascista que botou Mussolini no poder, depois colocou ele num posto de gasolina de perna para baixo e botou fogo nele. Entendeu? Então é assim que age a sociedade. A sociedade muitas vezes ela comete os seus erros e às vezes corrige esses erros com outros erros, mas faz parte, essa é a nossa história, entendeu? E nós temos que entender isso aí, nós temos que aprender com a história para parar de errar. O Brasil vem cometendo erros em cima de erros. Chega um momento que esses erros passam a se tornar decisões. Como o Roberto Campos que dizia, né? O Brasil tem uma dificuldade muito grande de entender causa e efeito. E essas causas e efeitos, causas e consequências fazem com que nós repitamos os mesmos erros. É isso que nós temos que aprender. Não dá para a gente simplesmente apagar os erros a partir de uma visão ideológica, se cometendo um erro maior, porque a gente está acabando com a história do Brasil. Exatamente. Então, se é assim, vamos começar a tirar o nome das praças de Marechal Deodoro, Marechal Floriano, vamos tirar também o nome de Getúlio Vargas, vamos tirar o nome desse monumento infame aqui do Prestes. É assim. Aí imagina só, sempre o déspota do momento vai decidir o que deve ficar ou não. Não se trata a sociedade evolui, a sociedade brasileira evolui e tem que mostrar novos referenciais. Na minha opinião, né, a gente, como o senhor mesmo falou, nós já temos muitos militares e muitos elitistas representados nas ruas, nas praças, em todos os logradouros da cidade de Porto Alegre. Mas qual é o critério para tirar? Se isso não faz parte da nossa história? Eu só gostaria de lembrar que a gente está discutindo porque teve o projeto na Câmara de Vereadores. Então, talvez outros casos não entrarem em discussão porque não foram objeto do projeto. Não, essa questão essa parte porque a nomenclatura de ruas e monumentos são... É a segunda vez que os senhores me interrompem. Perdão, doutora, pode continuar. Não interromperem mais, por favor. Então, assim... a sociedade evolui e a sociedade precisa de novos referenciais, né? Temos já referenciais e fortes referenciais em Porto Alegre que se referem aos militares, né? É a ditadura militar, né? E poucos referenciais na nossa ambição constitucional, que é a democracia, né? Então, sim, a história precisa dessas referências. Não podemos mais só olhar para o passado e contar a história dos vencedores, dos elitistas e das pessoas que conduziram o país de forma torpe e reconhecidamente fascista e massacrou boa parte de brasileiros, né? Então a gente não pode só pensar no caso da Avenida da Democracia e da Legalidade na questão Castelo Branco é o nome da rua, da avenida. Oi? É Castelo Branco. Sim, mas no caso da retomada agora para o Castelo Branco, a gente não pode só pensar em homenagear mais um militar, mais um déspota, na minha opinião, que promoveu sim, porque na minha modesta opinião, não foi à toa que Goulart fugiu, né? Ele não acordou um belo dia e disse: eu vou deixar a presidência do Brasil, e foi embora e pegou essas coisas e foi pro exílio, né? A gente tinha um clima no Brasil com militares marchando nas ruas que queria coagir a qualquer um de nós, né? Então, não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Havia um contexto, havia uma pressão que todo mundo admite, né? O mundo reconhece como um contexto onde os militares já estavam se organizando para essa tomada,
né? E isso não pode ser ignorado, né? Isso não pode falar... A lei... A ditadura no Brasil foi construída e recortada de forma com que as constituições e as leis abrigassem as decisões dos ditadores, né? E aí, por isso, a norma formal estava sempre de acordo com interesses de militares, né? E isso não se pode negar. Quando a norma não agradava determinados interesses, a norma mudava, né? E então... não é à toa que, né, alguns atos constituídos pela ditadura militar alteraram de forma brusca a Constituição, né, vigente no momento. E eu acho que uma coisa tem que ficar claro também, assim, não tem como comparar, na verdade, a violência dos militares com a violência de meia dúzia de guerrilheiros que estavam ali lutando, etc. E era pouca gente, né? Primeiro que a gente tem que pensar no conceito de desobediência civil, né? A gente tem que pensar no conceito de resistência, etc. Os militares acabaram com a lei, né? E no direito internacional isso aí é pacífico em relação a isso, né? Então até como Mussolini foi morto pela população, por quê? Não foi com flores que tu acaba com um regime assim, né? Só que eu quero dizer o seguinte, né? No Brasil se sabe que a gente não teve violência do pessoal que efetuou uma resistência armada, né, no nível tão forte como a ditadura que cometeu um crime de Estado. Que o Estado ele tem poder muito maior que qualquer facção criminosa, por exemplo, né? Então, por isso que ele tem que ter mais responsabilidade com os cidadãos, né? Ou seja, o Exército tem que cuidar dos cidadãos e não massacrar os cidadãos. E o Araguaia, que foi uma guerrilha, está provado, o Brasil foi condenado por isso, né? Foi condenado. Então, vejam, né? É completamente desproporcional a violência empreendida pelos militares em relação à violência da guerrilha armada, etc. E eu não concordo com violência, etc. Mas todo mundo sabe que foi assim, consta nos documentos, etc. Mas também acho que os militares, por exemplo, não iam dizer que não teriam como assumir uma versão um pouco diferente em relação a isso, né? Então, tanto é que a lei de anistia brasileira, ela foi contestada justamente por isso, porque ela não tinha que perdoar todo mundo. Né? Ou seja, uma lei de anistia boa, ela não perdoa todo mundo, ela não perdoa o Estado assassino, né? Ao contrário de que outras pessoas. Então, acho que tem, sei lá, uma disparidade em relação a isso. Não se tem como comparar a violência enfim, não sei se é meia dúzia ou mais, mas que não poderia nem fazer cócegas no Exército. Doutor, a questão é a seguinte, se nós pegarmos a ditadura do Brasil, ou regime militar, ou seja, o que bem entenderem aí chamar, tá? Segundo aí a Comissão da Verdade, não chegou a 400 e pouco, não chegou a 500 desaparecidos. Tá? Arredondou-se para 400. Então, se nós compararmos, por exemplo, com a Argentina, que foram 33 mil, tá? Mas não é esse aspecto que eu quero destacar. Os guerrilheiros, que o colega está dizendo ali que foi uma meia dúzia, eles mataram mais de 100, foram 126, se não me engano. Registrado. Então eu fico imaginando o seguinte, que se essa meia dúzia conseguiu matar, tá, mais de um terço, quase um terço, em comparação com o Estado, né, com as forças militares, eu fico imaginando o que seria do país se eles tivessem chegado ao poder. Eu não preciso imaginar, basta pegar a mesma ideologia, as mesmas formas de atuação, o mesmo modus operandi que ocorreu em Cuba, que ocorreu na China, que ocorreu na União Soviética e no Camboja, nós vamos chegar a mais de 100 milhões de mortos. Então, o que estava em jogo é isso. Por pior que possa ter acontecido, isso nós temos que lamentar a morte de qualquer pessoa, né? Isso é inquestionável, nós não podemos admitir, aceitar de bom grado a morte de qualquer pessoa. Mas é bom destacar o seguinte, que a ditadura militar, o regime militar no Brasil, se contabiliza aí em torno de 400 desaparecidos. Tá? É muito, porque são cidadãos brasileiros. Agora, se nós compararmos com outros lugares, o que aconteceu no Uruguai, aconteceu no Chile e na Argentina, nós vamos ver o que é realmente. Então conseguiram de alguma maneira amenizar e não chegar, por exemplo, a algo parecido com a Argentina. E os guerrilheiros? Quem é que os guerrilheiros mataram? Eles mataram militares? Mataram. Agora, mataram muita gente inocente, com bombas, com atentados. Aí dizer o seguinte, não, nós vamos jogar flores para eles pararem. Não mesmo. Quando alguém
ataca o cidadão, o civil, desarmado, desprotegido, inocente, as forças públicas, seja o Exército, Marinha, Aeronáutica, as polícias militares, têm que reagir. A Rosa, bruta força, por a favor. força bruta. Rosa, então, é nesse sentido. Gostaria de fazermos um intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Olá, nós voltamos e o Cruzando as Conversas desta noite está debatendo sobre a mudança da Avenida da Legalidade e da Democracia novamente para Castelo Branco. No bloco anterior, nós retomamos a questão dos nomes das ruas, né? Que o Guilherme gostaria de comentar a respeito disso. Então, vamos entrar na discussão sobre os nomes. Né? Como a Mariana e o Felipe tiveram colocado que eles acreditam que não dá para ficar homenageando essas pessoas que eles consideram que não merecem, né? Diretamente interpretando. Sim. Vamos lá, eu queria perguntar para vocês algumas questões. Então, vocês sabem para quem que são quem que eles homenageiam ao fazer nome de praças e ruas? Quem são essas pessoas dentro da sociedade? Vocês sabem quem são? São pessoas notórias, logicamente, né? Que se destacam por algum motivo, né? Então... Políticos, geralmente. Né? Às vezes. Políticos, geralmente, certo. Tá, essa é uma questão. A segunda questão é a seguinte, vamos voltar. Eu queria outra pergunta. Vocês sabem quando é que... Tu falaste da guerrilha armada, que tu considera que não foi uma coisa tão enorme. Com certeza. Tá, vamos lá, então. Vocês sabem me dizer quando é que começou a guerrilha armada contra o governo? Que vocês consideram, que dizem, né? O pessoal da ideologia de esquerda diz que foi uma ditadura ferrenha. Vocês sabem quando começou a luta armada dos grupos de esquerda? Que ano? A luta armada, ela começa a se intensificar, sobretudo depois do AI-5, né? Então, 68, que ela começa a ganhar bastante força, né? Não, 1966 já houveram ataques mas era bem mais brandos. Não eram brandos, eram ataques a bancos. Eles roubavam bancos, onde mataram um gerente, entraram mataram um menino de 18 anos, que tava 19 anos, estava servindo e não tinha nada a ver, para roubar um fuzil, soldado Mário. Então, não foi branda. Eu não sei se vocês tiveram acesso ao mini manual do guerrilheiro urbano. Vocês sabem o que é isso? Eu conheço. Então, o que versa lá? Versa como deve agir um guerrilheiro urbano. Os guerrilheiros de esquerda. E tem na página 7, diz a seguinte frase: matar figuras públicas e policiais e militares. Então, matar. Então, não foi uma guerrilha tranquila. O objetivo era matar. Mas tu sabe de onde veio esse documento? Qualquer pessoa que tenha relação com o Estado, né? Então, era violenta, morreu muita gente, né? Não dá para levar isso como brando. Vamos só fazer um link, deixa eu só terminar o raciocínio. Então, vamos fazer um link. O número de pessoas registrado, e ainda isso é oscilante, esse registro é oscilante, porque são registrados, mas se eles não tinham identidades, foram desaparecidos, né? Por que eles foram desaparecidos? As famílias foram lá e disseram: meu marido desapareceu durante a ditadura, minha esposa, meu filho, tal. Esses registros de desaparecimento foram 400. Se vocês leram o mini manual do guerrilheiro urbano, vocês devem ter lido a página 6, onde diz que todo guerrilheiro urbano deve ter uma identidade falsa, ou seja, nunca andariam com a identidade verdadeira. E o que acontece quando a pessoa é morta e não tem identidade? Ela é enterrada como indigente, certo? Então vamos partir desse princípio. 400 pessoas desaparecidas, tá? Haviam justiçamentos ou não? A esquerda não matava os próprios quando considerava traidores? Isso é fato histórico contado pelos próprios guerrilheiros de esquerda. Eduardo Jorge, dou um exemplo, declarou que haviam justiçamentos, né, durante a tentativa de ditadura do proletariado. Quando essas pessoas cometiam justamento pelos próprios companheiros, por traição identificada dentro, essas pessoas eram identificadas? Eram encontradas? Não. As pessoas não eram. E elas entram dentro desse registro de 400 pessoas. Isso eu estou te fazendo uma breve análise sobre esse registro. Então, nós nunca podemos considerar que foi uma luta breve. Era uma guerra, né? E começou a acontecer muito cedo. Foi logo depois, foi em 1966, houve o primeiro ataque, certo? E foi, claro, o governo militar cometeu muitos erros, né? Erros em leis, erros em atitudes, que talvez, hoje em dia, quem sou eu para dizer, mas eu se fosse governante não agiria da mesma forma, mas aconteceu, história, né? Então, esses erros culminaram em reações
por parte dos que foram excluídos do Congresso Nacional. Houve muitas pessoas que eram de esquerda, radicais, e saíram do Congresso Nacional por pressão do próprio Congresso Nacional. Alguns ficaram, como Ulisses Guimarães e Juscelino Kubitschek. Essas pessoas entraram nos grupos armados, como constavam Dilma, José Dirceu. Tá, mas aí assim, ó, a gente está focando muito numa questão, tipo, quase questão do manual do guerrilheiro. Não, eu vou te resumir, então nós não podemos ignorar... teve 120 mil pessoas com empresas desapropriadas, cara, sabe? Tipo, isso aí é um detalhe que não justifica uma ditadura, me permite terminar. Nós não podemos ignorar a história. A história tem dois lados, deve ser contada, tá? Então, esse lado não pode ser minimizado. Houve guerra, houve mortes para os dois lados, tortura para os dois lados. Isso é confirmado pelos próprios guerrilheiros, tá? Agora nós vamos entrar na questão do porquê as ruas, né? Por que os nomes foram dados às ruas? Como o Felipe mesmo disse, são para pessoas políticas, geralmente, influentes da sociedade. Ele foi marechal, ele foi um dos responsáveis pela vitória da Segunda Guerra Mundial. Foi uma das últimas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Ele ficou 1 ano em batalha. Ele foi marechal, ele comandou uma divisão dentro de um local onde estava tomado por nazistas, né? Então, ele mereceu esse nome. Esse nome deve continuar, nunca deveria ter saído, independente da interpretação ideológica. Assim como nunca vai ser apagado que Lula foi presidente, apesar de ser um presidiário hoje em dia. Mas eu faço um questionamento para ti. Tu prefere viver numa ditadura ou numa democracia? Com certeza uma democracia. Pois é, então como é que a gente vai defender uma questão... Não, ninguém está defendendo, ninguém está defendendo isso. Sabe? Ninguém está defendendo. A gente está dizendo que isso é um fato. Não, nós estamos defendendo... Nós não estamos defendendo. Nós estamos colocando o seguinte, que nós temos que olhar esse momento da história do Brasil dentro de um contexto maior. E esse contexto maior é o seguinte, existia, e isso é inquestionável, uma disputa entre duas facetas ideológicas. Totalmente porque o mundo estava dividido, o mundo era bipolarizado entre o leste e o oeste, entre o comunismo e as democracias. Tá? Todos sabem disso. Mas hoje se diz isso também. Exatamente. Hoje se diz isso, que hoje estamos... Não se diz que é uma realidade. Nós tivemos em Cuba uma crise em que a União Soviética conseguiu colocar mísseis em Cuba apontando para os Estados Unidos. Quase tivemos uma Terceira Guerra Mundial. Então, as ações e a postura inclusive do povo brasileiro que não queria o comunismo e não quer até hoje, tá? Não quer até hoje, embora o povo brasileiro cometa alguns equívocos, mas faz parte da história, da nossa cultura, da nossa realidade. Nós temos que evoluir nesse aspecto para a gente começar a ajustar e acertar, como outras nações fizeram. Nações verdadeiramente democráticas se tornaram nações prósperas, nações desenvolvidas, nações ricas. Todas as nações ricas do mundo, com exceção da China, que é capitalista, mas é comunista, mas com exceção da China, todas as demais nações ricas do mundo são democráticas, não tem nenhuma socialista, e são também ricas, prósperas, desenvolvidas no aspecto econômico, social, político, né? E nós não somos, então nós cometemos alguns equívocos. Mas assim, a gente tem que respeitar a sociedade, senão daqui a pouco nós vamos autorizar que a próxima geração, as próximas 2 gerações, também revise esse momento, eu diria assim, trágico, traumático, eu diria de envergonhar a sociedade, né? Porque é uma sociedade que elegeu e colocou no poder e deixou quase 15 anos, quase 15 anos no poder, 18, né? Uma quadrilha que assaltou os cofres públicos e que culminou com o seu presidente, com a sua liderança na cadeia, entendeu? Eu, por exemplo, não vejo nenhum problema mesmo, que se faça homenagem ao Lula. Eu acho que as penitenciárias todas do Brasil poderiam ter o nome do Luiz Inácio Lula Silva, não teria nenhum problema, nenhuma dificuldade em aceitar isso, entendeu? Porque faz parte da história. Ele é hoje o presidiário mais famoso do Brasil, talvez o presidiário mais famoso da história do Brasil. Se resolverem pegar as penitenciárias e botar o nome dele, a próxima geração não tem o direito de tirar, tem que permanecer. Então nós temos que entender isso, nós temos que respeitar uma evolução na democracia, como a doutora Mariana colocou, essa evolução da democracia é respeitar o seu passado, a democracia dos mortos, respeitar aqueles que um dia, de alguma maneira, né, tentaram construir o país. Não foi a melhor maneira, tudo bem, isso faz parte da história de qualquer país. Nos Estados Unidos, por exemplo, para a abolição da escravatura nos Estados Unidos, morreram 600 mil pessoas. Ninguém se vangloria disso, ninguém se jacta dessa realidade. É uma página triste da história dos Estados Unidos, morreram
gerações de jovens na luta, mas o resultado foi este. O resultado foi um país que se tornou próximo, bastião da liberdade. E existem bustos dessas pessoas que participaram da guerra lá, bustos e histórias. Por exemplo, eu não tenho procuração do Lula, né? Nem tampouco sou afiliado ao PT, mas o Lula foi eleito pela população brasileira, então, também, se é o seu caso, né? Foi duas vezes e seria a terceira agora de relho, né? Então... Talvez. Nunca pode afirmar isso. Né? Sim, mas presidiário não pode. Ele foi preso, infelizmente. Se a gente vai evoluir, se a gente vai evoluir democraticamente, não pode aceitar um prisioneiro, eu diria assim, um corrupto, né? Lavador de dinheiro sujo, ladrão, né? Um bom nome, ladrão, como presidente da República. Se a gente quer realmente evoluir democraticamente, né? É inconcebível, por exemplo, num país de primeiro mundo, se pensar na possibilidade, ainda que remotíssima, de um presidiário, um ladrão preso, ser candidato a presidente da República. Mas eu acho que eu só quero ressaltar uma coisa, porque tu usaste de exemplo um país como os Estados Unidos e também saudou a questão da democracia, né, dos países europeus e de outros países que caminharam de forma muito mais contundente, muito mais forte por essa. Só que esse movimento de retirada de nomes opressores começa na Europa, né? A Europa, vários países têm feito essa retirada, e os Estados Unidos, quanto aos grandes militares que massacraram as pessoas, e inclusive pessoas que têm monumentos escravagistas, ou, né, referências a pessoas escravocratas, como tivemos aqui no Brasil, e temos monumentos espalhados por toda a cidade de Porto Alegre, em homenagem a pessoas que são escravocratas, que foram escravocratas no passado, estão sendo retirados nos Estados Unidos, está sendo retirado na Europa, né? Então, há um movimento forte contra manter essa ideologia de cultuar. Não, a questão não é alterar o passado. E aqui a gente não está fazendo juízo de valor de quem é o melhor ou o pior, se era ditadura ou comunismo. A questão aqui que eu proponho a discutir é como queremos olhar para frente. Se queremos olhar o Brasil e vemos o Brasil como um futuro democrático, porque ainda é a melhor opção frente às outras opções, concordamos aqui, creio eu, que é a democracia e a legalidade, por que não alterar o nome? Se essas referências militares já tem dentro da cidade de Porto Alegre, né? E se a gente está querendo construir um Brasil novo e um novo padrão referencial do nosso país, e a gente não quer mais pessoas opressoras dentro do nosso país, o porquê não fazer esse movimento? E o porquê não participar desse movimento que vem crescendo, não só no país, mas no mundo inteiro, né? A gente vê monumentos nos Estados Unidos sendo derrubados dentro do Texas, dentro de estados. Tu concorda, então, tirar o nome do Getúlio Vargas? Eu concordo. Concordo tirar o nome, mas eu não. Eu faço parte da história. Vamos partir, doutora, se me permite. Concordo. Vamos partir desse teu raciocínio, tá? Nós temos que... Então, tu quer pensar no presente, mas tu quer voltar para o passado. Quer pensar no futuro, mas tu quer alterar o passado. Tá, então, eu não quero alterar o passado, doutor. Eu não quero alterar o passado. Eu não quero alterar o passado. Ela quer apagar o passado. Não quero apagar o passado. O passado nunca vai ser... Não, o passado nunca vai ser apagado. Não vai ser mudando o nome da rua. Doutora, é complicado a senhora dizer o seguinte. Então esquece, vai o presente. A senhora chegou a dizer que os documentos que foram registrados no fato foram forjados. Então a senhora quer apagar. Não estou falando que eles foram forjados. Não, só me permite, se você me permite, eu estou no momento agora de falar. O efeito da ditadura está aí hoje em dia na nossa discussão política. Deixa eu terminar, então. Primeiro que em nenhum momento eu falei que os movimentos... Foram manipulados. Foram forjados. Acontece que a gente só tem uma versão de documentos e muitos dos documentos referentes à ditadura ainda não foram abertos para apreciação. Não, estou falando do Congresso que o Guilherme falou. Vamos entrar na questão que a doutora falou. Vamos entrar na questão. A doutora falou assim, ó. Então, nós vivemos... Muitas pessoas viveram naquele período onde escravizaram, onde houve escravatura, tá? Ok. Escravidão. Então, esses escravistas, quem eles foram? Tá? Quando que foi... A Lei Áurea aconteceu no Brasil. Quando que foi? Quando que a escravidão foi considerada ilegal aqui no Brasil? Depois de Dom Pedro I. Dom Pedro I era escravista. É ou não é? Estou mentindo? Sim. Nós vamos apagar todas as escolas que têm nome de Dom Pedro I, todas as ruas que têm nome de Dom Pedro I, os bustos. Não vamos. As pessoas viveram naquela época onde os regimes aconteciam. Onde essas coisas que nós abominamos hoje aconteciam.
E são história, e são fatos. Como é que nós vamos querer apagar? Como é que tu pretende... As pessoas querem um mundo limpinho, né? Como é que tu pretende que proponha... A sua própria imagem e semelhança. Zé, desculpa. Como é que tu queres propor que nós pensamos no futuro e voltando para o passado? Aconteceu. Barbáries aconteceram, né, durante a história. Como é que nós vamos voltar e apagar tudo? A gente não está, em nenhum momento, se quer apagar a história, e em nenhum momento o movimento que prega essa questão de tirar alguns Então, qual é o referenciais, objetivo? quer apagar a história. Qual é o objetivo? O objetivo é criar novos referenciais. O objetivo, Então, cria outra claro, rua. A do partir de que movimento critério? A partir é de que criar... critério, Se o critério da Constituição desde 1988 é democracia e legalidade, por que a gente não preza Não, mas todas as relações foram democráticas. Eu acho que tem que revisar. Só um pouquinho. Que o negro foi ser... Não, só um pouquinho. Não, mas não é isso. Não é isso, você não está entendendo. Quem é que vai estabelecer esse critério? Nós que queremos um mundinho limpinho, a nossa imagem e semelhança, com olhos ideológicos. Olha aqui, ó, eu digo para vocês, as ideologias estão acabando com a modernidade. Democracia Porque a gente só olha então. com a viseira, com o mundinho que a gente cria e esquece a realidade, esquece que aquelas pessoas que naquele tempo lá homenagearam os seus entes, os seus heróis, elas fizeram isso porque viveram naquele tempo. Nós temos que respeitar isso, ainda que não nos agrade. Sabe por quê? Porque a atitude nossa é totalitária, é achar que tem uma moral superior capaz de fazer um julgamento do passado e buscar um mundinho limpinho. Não é assim. A gente tem que respeitar para que a gente possa ser respeitados na história pelas próximas gerações. As próximas gerações também vão querer nos julgar. Mas se nós não utilizarmos os critérios certos, se nós acharmos que estamos moralmente superior para julgar todo mundo, nós vamos criar uma barbárie, porque aí todo mundo vai achar uma maneira de fazer terra arrasada com o seu passado para construir o seu presente e dane-se o passado. Mas é isso que tem que fazer. É isso que queremos fazer, a revisão. Exatamente. Nenhuma nação se constitui dessa forma. Todas as nações, nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, nós temos uma capacidade ímpar de ser bons e também temos uma capacidade muito grande de ser maus. E a história, esses registros históricos, até mesmo monumentos, a gente tem que deixar lá para enxergar o que a gente não pode fazer mais, o que nós somos capazes de fazer, o que os nossos antepassados foram capazes de fazer e o que nós somos capazes de fazer pior que eles, começando por destruir aquele passado, aquela história que foi construída. Porque lá não está só então tem que colocar um monumento, ditador, a homenagem daqueles maus. Também tinha muito cidadão ali, incógnito, cidadão anônimo, que também concordou com aquilo, dentro da visão que tinha naquele tempo, naquele momento, naquele registro histórico. Agora faziam a leitura limpinha do passado, olhando com esses olhos aqui para o passado, do presente para o passado, essa visão extremamente anacrônica, totalitária, porque aí eu começo a fazer juízo moral, com a minha realidade para o passado. A minha ideologia. Rosa, então nós estamos destruindo Guilherme, um país. por gentileza, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber, Rosa, e você, Todeschini, que são favoráveis à manutenção do nome da Castelo Branco, se vocês tivessem tido um parente, um familiar vítima da ditadura militar, vocês teriam a mesma opinião? Com certeza. Eu vou te dizer para ti o seguinte, eu vou te dizer o seguinte, eu conheço o pessoal que chegou hoje, o pessoal que sofreu com a ditadura militar, tá? O pessoal que sofreu com a ditadura militar chegou ao poder, fizeram uma comissão da verdade, né? E olharam só para os militares, pois eu conheço pessoas que foram vítimas dessas pessoas. Quem chegou ao poder? Desses guerrilheiros e perdoaram eles. Não é só e mais, tem guerrilheiros que lá naquele tempo mataram inocentes que não tinham nada a ver com isso, assaltaram, mataram guardas de bancos, assaltaram pessoas inocentes, né? Esse pessoal que disse que lutou pela democracia, que nunca lutou pela democracia, tá aí os registros de vários guerrilheiros dizendo, olha, tem que se falar a verdade. Naquele tempo, quem estava na clandestinidade, quem estava na guerrilha, não queria
uma democracia. E a verdade sobre os militares? Não queria a ditadura militar. E a verdade mas sobre os militares? Queria uma ditadura do proletariado. Pois essas pessoas que perderam seus familiares mortos pelos esses bandidos da guerrilha estão totalmente anônimos hoje. Ninguém sabe quem é. Todo mundo sabe quem é a dona Dilma Rousseff. Todo mundo sabe quem é o seu Zé Disseu, mas as pessoas que perderam seus familiares, famílias que perderam seus pais e seus parentes, ninguém sabe de nada. Por quê? Porque simplesmente a história que está sendo contada pelos vitoriosos escondeu esses inocentes que foram mortos. Rosa, um minuto, por gentileza. A gente vai encaminhar já para o final. O debate rolou e quando vê a hora passa. Eu preciso deixar um minuto para cada um para concluir, e eu gostaria de começar aqui pelo outro lado, o lado esquerdo, para concluir durante um minuto o que você gostaria de colocar que não conseguiu colocar ainda. Eu vou deixar a colega falar primeiro, né? Enfim, depois eu me manifesto. Aqui a gente não está tratando de trocar o nome da Castelo Branco por Dilma Rousseff ou qualquer outro combatente, guerrilheiro, ou seja lá o que for, ou comunista, como os senhores entenderem. A gente está tratando de trocar o nome de Castelo Branco por Avenida da Democracia e Legalidade, né? Então a questão não se trata de comunismo versus ditadura, se trata de olhar para um regime que a gente espera que compartilhe com toda a sociedade, né? Nós aqui estamos vivendo uma democracia e nós queremos reforçar a democracia, e essa mensagem é a mensagem que nós queremos passar para as outras pessoas, né? A gente já tem referenciais militares, a gente já tem referenciais escravocratas, a gente já tem muitos referenciais a respeito disso. Por que não fazer uma revisão histórica se o mundo está fazendo uma revisão histórica? Se o mundo está descobrindo que tem outros olhares, tem outras histórias, que não só a história contada pelos vencedores. Então, eu acho que essa revisão tem que ser feita. Silveira, por gentileza. Enfim, para finalizar, eu acho que a gente não pode pensar essa questão da democracia. Eu vejo as pessoas muito polarizadas entre a questão do PT e a questão, enfim, eu acho que isso aí não tem nada a ver. A gente tem que pensar a ditadura e a democracia com uma cabeça, de certo modo, imparcial, né? E quando a gente fala em refazer história, é óbvio que não é apagar o passado, mas é justamente revirar aquela podridão toda que foi, né, a ditadura militar, corrupção, violência, né, supressão de vontade popular, enfim, todas essas coisas, que isso não pertence ao PT, não pertence ao PCdoB, pertence a mim também, que não sou de nenhum partido político, que sou um brasileiro, né? Então tem que pensar isso aí tudo para poder reconstruir um futuro, né? Então acho que a gente tem que mudar essa visão tacanha das coisas, como se a gente estivesse no mundo só Dilma, enfim, a gente tem outras coisas, a gente tem pessoas que sofrem até hoje efeitos da ditadura por causa disso. E eu não estou nem falando só da família das pessoas que morreram, mas da nossa sociedade em geral, que às vezes não conhece direito, que acha que um direito é um favor, que acha a violência policial normal, que tem uma criminalidade gigante que vem da onde, né? De onde é que vem a nossa criminalidade? Justamente de uma justiça social que acaba vindo desse descaso de governos como o regime militar, que deixou uma dívida de 1,2 trilhões para o país externa, né? Então a gente tem que pensar, de certo modo, isso. A ditadura foi um golpe é um crime, né? E para o mundo todo é isso. Obrigada. A ONU condenou, enfim, todo mundo. Obrigada, vamos manter o tempo de um minuto. Rosa, por gentileza. Não, eu só queria colocar o seguinte para os telespectadores. A gente, quando a gente vai fazer essa leitura da história, a gente tem que olhar para a própria realidade pessoal. Nós vamos ver que nós não somos perfeitos. Nós temos acertos, nós temos erros, né? E a gente procura evoluir. E isso faz parte da sociedade. A partir do indivíduo, a gente soma também as ações de todos, né? Os heróis são ocasionais. Às vezes um herói toma uma atitude e ele resolve um problema, mas pode criar um problema também, né? Mas isso fica o registro na história e tem que ser respeitado isso. Eu sou tão imparcial quanto o doutor, doutor Felipe, né? Na análise das questões, e coloco dessa forma. A gente tem que realmente olhar, como ele está dizendo, olhar de forma imparcial, olhar distante do tempo e respeitar o tempo. Mas quando a gente olha de forma, eu diria assim, imparcial e distante do tempo, a gente tem que preservar e respeitar a história das pessoas que viveram no nosso passado. É assim que se constrói uma nação, é assim que se constrói um país sólido. Os Estados Unidos respeitam isso e as grandes nações respeitam os seus antepassados, mesmo que não concorde com eles, mesmo que faça uma crítica
histórica visando uma evolução na democracia, como colocou a doutora Fabiana. Agora, simplesmente começar a derrubar tudo, monumentos, ruas, paredes, né? Árvores, né? Porque faz referência à escola, que faça referência ao passado com uma espécie de superioridade moral, isso aí é totalitário, isso aí é o fim de uma nação. Obrigada, Rosa. Eu que agradeço. Todeschini. Então, eu vou concordar com os dois, com o doutor Felipe, com a doutora Mariana, e com o Rosa vou concordar. A gente tem que entrar numa concordância que é a seguinte: nós precisamos pensar no futuro e no presente. No presente, a gente tem que se dar conta que nós construímos a história agora, nós estamos construindo a história. Apesar de nós somos pessoas jovens, nós estamos aqui para contar também a história do passado, nós estamos para viver a história presente e construir a história. Eu concordo com a doutora Mariana quando ela diz que tem certas coisas que a gente não se orgulha. Eu não me orgulho de ter tido um presidente durante 8 anos que roubou o meu povo, transformou o povo na escravidão que está, praticamente escravidão, todo mundo desempregado, milhões de pessoas desempregadas, fome, sem nenhum controle de segurança. São 62 mil pessoas, 64 mil, se não me engano, mortas por ano, 177 por dia. Então, eu não me orgulho disso, mas não é por isso que caso eu me eleja, por exemplo, hipoteticamente vereador, que o primeiro dia que eu vou chegar na Câmara vai ser para reunir forças para arrancar todas as folhas de história onde o Lula está, só porque ele foi condenado por roubar. Entendeu? Então, nós temos que pensar no futuro, nós construímos a história a partir de agora. Então, da frente que a gente tem que respeitar a história e seguir adiante. Muito obrigada, eu agradeço a presença de todos os convidados e a gente vai encerrando, cruzando as conversas desta noite. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até mais. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.